Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Pai eterno, hoje nós nos achegamos diante de Ti com um sentimento diferente. Não é só mais um estudo, é o encerramento de uma caminhada contigo ao longo de todo esse trimestre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado por cada lição, cada verdade revelada, cada momento em que o Senhor falou conosco, até mesmo quando foi confronto, correção e ajuste. Nós reconhecemos. Nem sempre aplicamos tudo o que aprendemos. Em muitos momentos ouvimos, entendemos, mas não vivemos como deveríamos. Por isso, hoje também pedimos perdão. Não queremos carregar conhecimento vazio. Queremos viver transformação real. Pai, nós te apresentamos também cada pessoa que esteve conosco ao longo desse trimestre. E de forma especial, todos os pedidos de oração deixados nos comentários. O Senhor viu cada clamor, cada lágrima, cada situação urgente. Continua trabalhando em cada vida, trazendo cura, libertação, restauração e respostas no teu tempo perfeito. Ao encerrarmos esse ciclo, nós te pedimos algo simples e profundo. Não deixa esse aprendizado morrer dentro de nós. Que aquilo que foi plantado aqui crie raiz, cresça, produza fruto na nossa vida diária, no nosso caráter, nas nossas escolhas e na forma como nos relacionamos com as pessoas. Prepara o nosso coração para continuar caminhando contigo. Dá-nos constância, fidelidade e um espírito ensinável. E acima de tudo, Senhor, nos ajuda a permanecer na Tua vontade, não só hoje, mas todos os dias. E que este não seja um fim, mas um novo começo contigo. Nós oramos com gratidão e esperança em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de estudo adicional, recapitulando ou nos aprofundando no tema da lição, permanecendo na vontade de Deus. As palavras finais de Paulo em sua carta aos Colossenses são repletas de amor e sincera preocupação pela igreja. Tíquico e Onésimo são irmãos amados. Lucas é um médico amado. O coração de Paulo transborda de amor. Seu amor por seus colaboradores representa o seu amor pela igreja. Seu cuidado e sua preocupação com os seus leitores revelam o desejo de saber como eles estão e de consolá-los. O desejo de Paulo em relação aos membros da igreja em Colossos é que eles se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Por essa razão, ele reuniu uma equipe dos sonhos para trabalhar ao seu lado. De fato, Colossenses capítulo 4, versos 7 ao 14, apresenta, por assim dizer, um verdadeiro desfile, com uma unidade de soldados cristãos corajosos que marcham em meio à mais crucial de todas as batalhas, a guerra espiritual. Paulo nos ensinou que a missão é um trabalho em equipe. Em sua atuação em favor da igreja de Colossos, Tíquico e Onésimo aparecem em destaque, enviados por Paulo, tanto em levar quanto para obter informações.
No entanto, outros cooperadores de Paulo também estavam profundamente comprometidos com os membros da igreja em Colossos. A lição desta semana enfatiza 3 temas principais. O primeiro, a missão é um esforço colaborativo de pessoas que trabalham juntas em estreita conexão. O segundo ponto, por ser um esforço colaborativo, líderes e missionários devem atuar com esse propósito em mente, para que os membros da igreja se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E terceiro ponto, um amor profundo por Jesus elimina qualquer possibilidade de compromisso com os padrões do mundo e com o materialismo que o caracteriza. Vamos começar falando então sobre a missão que envolve trabalho em equipe. Jesus destacou a importância do trabalho em equipe. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, encontramos a história de Jesus junto ao lago de Genezaré, onde ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Aqueles homens haviam desistido de pescar, pois não conseguiram pegar nada. Jesus lhes disse para lançarem novamente as redes para pescar. De repente, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então, os que estavam em um dos barcos fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Que lição poderosa para eles e para nós! Então Jesus pôde dizer: de agora em diante, você será pescador de gente. Colossenses capítulo 4, versos 7 ao 14, demonstra o compromisso de Paulo com o trabalho em equipe. Ele não estava sozinho em seus esforços missionários. O apóstolo mencionou uma equipe missionária composta por 9 pessoas. Podemos extrair valiosos ensinamentos da maneira pela qual ele caracterizou o envolvimento desses colaboradores na missão do Evangelho. Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo do Senhor. Onésimo, fiel, amado, é da igreja de vocês. Aristarco, companheiro de prisão de Paulo. Marcos, primo de Barnabé. Barnabé, sem apresentação. Jesus, conhecido por justo. Epáfras, é da igreja de vocês, servo de Jesus Cristo, está sempre lutando por vocês em oração. Muito se empenha por vocês. Lucas, o médico amado. E Demas, também sem apresentação. Essa tabela revela que Paulo teve uma equipe dos sonhos. O trabalho missionário não é uma atividade solitária. Quanto mais pessoas envolvidas na obra missionária, maiores são os resultados. No entanto, também há espaço para um missionário quase anônimo como Jesus, conhecido por justo. Esse verso de Colossenses 4:11 é o único lugar em todo o Novo Testamento em que ele é mencionado. Interessantemente, Paulo não disse nada sobre Demas. Talvez o silêncio de Paulo tenha ocorrido porque não houvesse nada positivo a ser dito, já que Demas possivelmente já estivesse se afastando da fé, como o apóstolo mencionou em 2 Timóteo 4:10. Vale destacar que a equipe missionária de Paulo incluiu pessoas de origem tanto judaicas quanto gentílicas. E ouçam que declaração poderosa do autor: as diferenças se dissolvem na unidade da fé. Percebemos 7 pontos adicionais na carta de Paulo. O primeiro ponto: Tíquico e Onésimo foram retratados como amados e fiéis. O segundo ponto: Onésimo e Epáfras foram descritos como um dos seus, o que significava que eram membros da igreja em Colossos. Terceiro ponto: Epáfras foi ainda descrito como servo de Cristo Jesus, homem de oração e alguém com grande zelo pela igreja. Embora ausente de Colossos, Epáfras estava sempre lutando por eles em oração. Podemos aprender uma lição preciosa com essa atitude. Quando alguém não pode ajudar presencialmente, ainda assim
pode orar. Quarto ponto, alguns desses homens aparecem no livro de Atos como companheiros de viagem de Paulo: Aristarco, Tíquico, Barnabé. A inclusão de Onésimo é o quinto ponto. Um novo convertido demonstrou que Paulo estava interessado em treinar pessoas para o ministério para que se tornassem seus cooperadores. Sexto ponto, a princípio, Paulo não estava disposto a dar uma segunda chance a Marcos, um missionário hesitante, mas depois reconsiderou, chegando com o tempo a chamá-lo de cooperador. E o sétimo ponto, as expressões de amor de Paulo e as saudações que ele envia de seus cooperadores à igreja alimentaram um senso de companheirismo entre os líderes da igreja e a congregação. Falemos agora sobre a perfeição e plenitude. Em seu trabalho, os líderes cristãos devem se concentrar em um objetivo claro: ajudar os membros da igreja a crescerem na fé e a se alinharem plenamente com a vontade de Deus. Eles devem trabalhar e orar para que os crentes se tornem perfeitos e plenamente convictos. À primeira vista, esses termos podem transmitir a falsa impressão de que Paulo estava defendendo a impecabilidade ou a perfeição absoluta, mas não é esse o caso. A palavra grega traduzida como perfeito é teleios, que pode simplesmente significar maduro. Por sua vez, a palavra grega traduzida como plenamente convictos é pleroo, que, quando aplicada a pessoas, é usada em outros contextos em referência à ação de Deus ao encher alguém com bênçãos espirituais. Em Efésios capítulo 4, verso 13, Paulo indicou que a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus resulta em homem maduro, perfeito, teleios. Paulo desejava que os membros da igreja em Colossos desenvolvessem um caráter semelhante ao de Cristo. Anteriormente, na carta, ele havia revelado sua preocupação com esse assunto. Um modo de viver semelhante ao de Cristo incluía pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso também significa viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Características adicionais da maturidade espiritual foram destacadas em Colossenses capítulo 2, verso 2, onde Paulo falou sobre estar vinculado em amor, a fim de alcançar toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Em resumo, Paulo afirmou que o objetivo da pregação é apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Vamos ler agora sobre a advertência contra o materialismo. A Bíblia ensina que os cristãos não devem viver conforme os valores do mundo, nem com o materialismo que o caracteriza. No entanto, Demas caiu na armadilha de amar o presente século ou o mundo. A palavra grega traduzida como mundo é aion, aplicada ao sistema de práticas e padrões associados à sociedade secular. Além de aion, o termo cosmos também é frequentemente usado para se referir aos valores e sistemas malignos deste mundo. Por exemplo, em 1 João capítulo 2, verso 16, o apóstolo João usou 3 expressões para resumir como esse sistema mundano opera: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Os estudiosos concordam que essa tríade de cobiça e orgulho mundanos constitui um sério alerta contra o materialismo. Não é surpreendente que Paulo tivesse uma visão tão negativa em relação a este mundo, aion, a ponto de enfatizar que Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, Paulo transmitiu uma ordem clara: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Em Tito, capítulo 2, verso 12, o apóstolo observou que os cristãos devem renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Curiosamente, a informação de que Demas amou o presente mundo, de certa forma, explica a declaração: Demas me abandonou, em 2 Timóteo 4, verso 10, o que indica seu afastamento das responsabilidades missionárias. Um sinal visível de que alguém ama o presente século é o enfraquecimento do ardente amor pela missão em seu coração. Aqueles que anseiam profundamente pela era vindoura são justamente os que vivem neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Esse anseio inclui o envolvimento ativo na missão. Vamos à seção Aplicação para a Vida. Há uma emoção profunda nas cartas de Paulo, pois elas refletem seu grande desejo por comunhão, de estar unido a seus convertidos e ter boa convivência com eles. Paulo não é um solitário. Ele se parece muito mais com um pai que sente falta dos filhos distantes. Em suas cartas, ele reflete repetidas vezes a mentalidade coletivista. Suas redes de contato foram cruciais para ele pessoalmente, mas também para o cumprimento da tarefa compartilhada de espalhar as boas novas. Essa citação revela o total compromisso de Paulo com a proclamação do Evangelho. Estando nós nos últimos dias da história deste mundo, deveríamos estar menos engajados na propagação do Evangelho do que estiveram Paulo e sua equipe missionária no primeiro século? Eles estavam dispostos a dar o melhor de si e a trabalhar juntos pelo avanço do reino de Deus. Da mesma forma, somos chamados a trabalhar em unidade. Cada pessoa tem um papel a desempenhar no abrangente plano divino de salvação cósmica. Somos chamados a ajudar outros a crescerem em maturidade espiritual, em preparação para a era por vir. Na verdade, quanto mais ansiamos pela era futura, mais fazemos por Cristo no presente século. No entanto, o nosso amor por Jesus nos manterá seguros diante do perigo de fazer concessões em relação aos valores deste mundo, de tal maneira que, embora estejamos nele, jamais sintamos que a ele pertencemos. Vamos então fechar a lição desse trimestre com 3 perguntas. A primeira: por que nossas redes de relacionamento são cruciais para o ministério? Quem faz parte das suas redes de contato? Como essas pessoas têm ajudado você e sua missão e no testemunho para Deus? Outra pergunta: de que forma Deus tem chamado você a ajudar outros a crescerem em maturidade espiritual e a se prepararem para o céu? E a última pergunta: o seu amor por Jesus protege você de fazer concessões e aderir aos valores deste mundo? O que significa estar no mundo, mas não ser do mundo? Antes de encerrar, eu quero parar um momento para te agradecer de verdade. Obrigado por caminhar com a gente ao longo de todo esse trimestre, seja comentando, compartilhando, orando, apoiando ou simplesmente estando presente em cada estudo. Você faz parte disso. Esse conteúdo não é construído sozinho. Ele acontece porque existe uma comunidade que decide crescer junto. Foram semanas de aprendizado, ajustes, confrontos e também de muita graça. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem trabalhado na sua vida. E isso não pode parar agora. Então eu já deixo o convite. Vamos continuar juntos no próximo trimestre. Novas lições, novos desafios e mais oportunidades de viver uma fé prática, real e transformadora. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E compartilha esse conteúdo com alguém que também precisa crescer espiritualmente. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a sua caminhada com Ele. A gente se vê na próxima lição. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus.
Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5.